Sejam bem-vindos a esta casa, os convidados. Franklin é um nosso amigo já há longa data. A APAP, eu sou um dos grandes simpatizantes da APAP. Parabéns pelo trabalho de vocês. Só que nós precisamos acertar as falas. Eu acho que a gente poderia franquear a palavra aos dois por 7 minutos e meio cada uma, senão nós vamos ficar com essa sessão muito longa. Entendeu? Franqueada a palavra ao Franklin por 7 minutos e meio. E depois vocês decidem quem vocês... Olá, uma boa noite. Quero dizer que é um grande prazer de estar aqui, cumprimentar todos os edis, cumprimentar o Ivan Samarco, o Carlão, todos os vereadores e toda a população presente, e referir que como é importante a nossa cidade estar lutando por políticas em prol da saúde. Trabalho no Serviço de Vigilância Epidemiológica e para nós, a zoonose, a gente tem uma visão ampla do que é zoonoses. Nosso trabalho em si, eu sei que hoje a gente vai explanar especificamente sobre cães, mas o nosso trabalho está árduo ali na vigilância. Trabalhamos profundamente na questão de controle de ratos, referente ao perigo da leptospirose. Trabalhando profundamente nas inspeções no matadouro, nossos funcionários entram às 3 horas da manhã, no controle da brucelose, tuberculose, cistircose na nossa cidade. Temos a preocupação, lógico, que em específico com cães e gatos, leishmaniose também está aí, está à nossa porta. Pela graça de Deus, a nossa cidade tem trabalhado tremendamente na questão de orientação. Está sendo criado mais um ecoponto para a questão da retirada de matéria orgânica. Só para não esquecer, agradecer a presença aqui também da APAP, me perdoe. E referir que a vigilância epidemiológica, o Centro de Controle de Zoonose, a gente tem preocupado bastante. Nosso espaço ali era muito pequeno, e em junção com política e com pedidos até dessa Câmara, junção está sendo quase finalizado o nosso Centro de Controle de Zoonose mais castração aqui em Penápolis, que vai ser uma referência na nossa região. O Centro de Controle de Zoonoses mais castração, creio que até no comecinho de julho está sendo entregue à população. O trabalho também, a gente não tinha um local específico para apreensão de grandes animais. Lá o espaço que foi cedido para nós é um espaço memorável, e eu tenho a certeza que vai ser de extrema importância. Eu tenho aqui 2 amigos, o agente Ademir e o agente Ricardo. O agente Ricardo, em específico, ele cuida da parte de avaliação animal para nós. Tudo que é questão de cães abandonados ou maus tratos, ele faz uma visitação para avaliação, uma pré-avaliação, adjunto o veterinário, para ver quais são as medidas. Tem situações que nós temos que pedir o apoio da polícia ambiental. O veterinário faz o laudo para encaminhar isso para algumas situações, até para multas altas. Tivemos uma situação do Silvia Covas, de gatos abandonados numa casa, mais de 11 gatos, e a proprietária desses gatos, que abandonou lá, foi multada também. Eu quero dizer assim, vigilância epidemiológica, o Centro de Controle de Zoonose, nós ali estamos de coração aberto para trabalhar em conjunto com a APAP, com outras associações, todos aqueles que na nossa cidade têm um amor pelos animais. Eu vejo que é uma desumanidade o que algumas pessoas fazem na cidade de abandonar os seus animais. Isso ajuda mais ainda na proliferação das zoonoses. Um cão abandonado com leishmaniose em algum bairro carente, essa pessoa está contaminando, levando morte para aquele bairro. Porque as pessoas não compreendem que um cão, possivelmente sem tratamento com leishmaniose, ele pode estar ali multiplicando o risco daquela população adoecer. E nós da vigilância temos o atendimento clínico toda quarta-feira. Fora tudo isso, o trabalho com rato, que eu tenho aqui o Ademir, que faz a desratização da cidade, faz os atendimentos. Tem trabalhado em conjunto com o bombeiro em algumas situações, de tirar até ratazana de dentro de residência de pessoas. Tem feito esse trabalho. Temos ali a vigilância, ela está sempre, toda quarta-feira, está em aberto lá o atendimento clínico, tem dado atendimento clínico à população.
Isso, uma faixa de 20 a 30 animais sendo atendidos toda quarta-feira, referindo que a gente não é só cães e gatos. Se você parar para ver, falei aqui de ratos, falei do gado, falei aqui de cães e gatos, que nós temos a preocupação da raiva também, que a vacinação é feita na nossa cidade anualmente, arduamente também, com tudo aquilo que nós temos que atingir de objetivos, que é vacinar a nossa população animal para que não tenha raiva. Temos o vírus circulante da raiva na nossa cidade. E quantas são as pessoas que, às vezes, sem consciência, não vacinam seus animais? Não levam seus animais, a vigilância ela fica, no período, fica aberta das 7 às 5 para vacinação entre pessoas que não levam seus animais. Tem pessoas que muitas vezes abrem a porta das suas casas, colocam os cães para a rua, muitas vezes para defecar nas calçadas lá fora, quando que os cães, se você tiver com a coleira junto com ele, leva um saquinho e recolhe. Mas quando as pessoas fazem isso, o risco de acidente, o risco de mordedura, temos uma quantidade enorme de acidentes por mordedura na cidade. Investigação de raiva, esse animal que morde alguma pessoa, ele fica 10 dias em observação. Caso ele venha a falecer, caso ele venha a morrer, tem que ser retirado do cérebro, mandado para exame, uma preocupação com a raiva. Então, assim, eu só quero dizer que, em tudo, para mim é um prazer de estar aqui. Peço que questionem, ou que, se alguém tiver dúvida, ou se alguém quiser algum dia passar, um dia que for, no serviço de vigilância, para entender o que é o controle das zoonoses, o que é o controle de arboviroses, não só a dengue, zika e chikungunya, que está na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em toda a região, levando pessoas a óbito. E isso tudo precisa de ter uma sociedade organizada, uma sociedade civilizada para poder resolver esses problemas e encarar esses problemas também. Eu, como encarregado do Serviço de Vigilância Epidemiológica, junto com o Marangoni, junto com o Ademir, junto com o Wilton, junto com o Ricardo, e junto com toda a equipe, junto com o secretário de Saúde, o prefeito, nós preocupamos muito com essa questão. Temos trabalhado muito, estamos com Fumacê, trabalhando com Fumacê até na faixa de quase 1h da manhã para atender, para dar um apoio, uma proteção à população. Mas, em tudo, eu vejo que nós podemos prosperar, sair daqui hoje com uma parceria muito mais afinada para a questão da parte de cães e gatos. Eu quero que o Centro de Castração, Controle de Zoonose, seja uma referência para atendimento, de apoio, que seja um lugar que possa ter feira de adoção, que vai precisar dessa parceria. Porque, se não fosse assim, não teria necessidade de fazer um prédio tão grande como foi feito, de 300 metros quadrados. Em si, agradeço a oportunidade e espero voltar mais aqui vezes para ser questionado sobre qualquer outro assunto referente ao Serviço de Vigilância Epidemiológica de Penápolis. Muito obrigado, Ivan Samarco, muito obrigado a todos os amigos, a todas as pessoas presentes aqui. Franquear a palavra à PAP, 7 minutos e meio. Dentro da sala, dentro da casa dos protetores. Você não tem mais, Quem que é o mais protetores. lá em cima. Mandaram por e-mail dele. Vai ter uma faixa só. Boa noite a todos. É o outro quarto. Mas entre mosquitinho, dá a faixa de mais 100 animais. Espera. Mas tem muito mais. Será que não? Muito mais outros protetores que não tiveram. Ah, tá. Boa noite. Obrigado, doutor Ivan, pela abertura para a gente explanar alguns pontos. Obrigado aos vereadores pela atenção, pela oportunidade, e aos munícipes que estão assistindo e presentes. Eu fiz uma breve apresentação do trabalho da PAP, e, ao final, eu tenho algumas ideias, porque não adianta a gente só reclamar e não propor solução, né? Então, eu vou passar rapidamente, vou comentar sobre os slides, tem fotos, e eu vou tentar ser mais objetiva possível. Então, qual que é o objetivo da PAP, né? Todo mundo já sabe que é uma ONG e tal.
Nós abrigamos animais provenientes de situações de riscos, que são o quê? Abandono, maus tratos, com o objetivo de recuperar a saúde deles. Promover a castração através de veterinários parceiros que nós temos, promover o bem-estar enquanto alojados na nossa sede e, para finalmente, encaminhá-los para o nosso objetivo final, que é a adoção e posse responsável dos seus tutores futuros. Os animais, quando chegam para a gente, geralmente eles chegam com bastante problema, né? E pode passar para o próximo? Pode passar para o próximo. E a gente faz o acolhimento. Só que esse tempo entre o acolhimento e a recuperação demanda várias questões, né? Dinheiro, funcionário, tudo o que a PAP hoje mantém com bastante dificuldade, graças às pessoas que ajudam e ao trabalho voluntário, principalmente. Então, são voluntários envolvidos, funcionários em geral, e eu como veterinária, que é custo para a PAP, eu tenho salário, medicamentos, né, que não falta nada, exames laboratoriais e de imagem, rede de apoio em clínicas, quando precisa internar os animais. E essas fases demandam, como eu disse, tempo e dinheiro. Tá? Aí, depois de recuperado, esse tempo é flutuante, tem animais que ficam uma semana, tem animais meses. Ontem a gente teve a adoção da querida Lala, que ela ficou, acho que, 4 anos na PAP. Então, assim, isso varia, né? Os animais são liberados e disponibilizados para adoção e visitas em nossa sede, levados a eventos como feiras de adoção. Pode passar o próximo. Como mantemos a PAP? Né? Isso aí a Luana sabe falar melhor da questão dos associados, mas o que eu presencio diariamente é através da participação em inúmeros eventos promovidos por nós mesmos, a PAP, ou em que somos convidados, tá? Para angariar fundos. Aí pode passar rápido, que eu achei que o tempo daria. Então, são eventos em que a gente promove ou somos convidados, né, para arrecadar. Tivemos recentemente o bingo, esse final de semana, teremos o yakisoba. Todos esses eventos, vocês podem olhar aí, todo mundo que está envolvido é trabalho voluntário, pessoas que deixam família, deixam filhos, trabalham domingo à noite, saem vendendo doce. Aí, para só um pouquinho, na rua, né? Aí eu vou falar rapidamente como era a PAP, para mostrar e dar uma satisfação para a população que todos que ajudam a PAP podem ir lá nos visitar e podem ver por algumas fotos que tudo que é investido na PAP é usado na PAP mesmo. Tá? Então, antes, a PAP tinha uma estrutura bastante precária, anos atrás, não tinha como ter higienização, existiam surtos de sinomose, parvovirose, rinotraqueite em gato. E aí, para um pouquinho. E aí, você está promovendo o acúmulo de animais, e não seria o objetivo dessa gestão e da anterior. O nosso objetivo é o que eu falei anteriormente. Então, hoje, a PAP tem outra cara, devido ao esforço de cada um que coloca ali seu coração. Hoje, as nossas instalações oferecem, né, condições melhores. Aí, essa foto é para mostrar que os voluntários vão, de domingo, de manhã, passar lança-chama, dar banho nos animais, fazer tudo o que é necessário, que durante a semana não é possível. Pode ir o próximo. Eu coloquei que, além dos animais, eu considero, Fernanda, que os voluntários são um tesouro da PAP, porque sem os voluntários não teriam, né? Aí tem algumas fotos, a gente sempre em grupo, os meninos colocando sombrite. Aí eu tirei foto hoje, um pouquinho da nossa estrutura super organizada, acessível para quem quiser conhecer. Temos câmeras de monitoramento que não inibem o abandono, infelizmente. Volta um pouquinho. À disposição, os pratinhos são desinfetados, paninhos, pode passar. Há alguma coisa que eu falei aqui, que é o animal em situação de risco, que às vezes a gente tem que escolher entre recolher ou não. Esse foi um caso, esse animal estava vivendo condições precárias, eu não pus a foto para não chocar, mas tinha um buraco enorme de bicheira. Pode passar. Aqui eu fiz um antes e depois dessa ninhada, que foi jogada no sol, deixada lá no portão, né, numa caixa, estavam com hipotermia, desnutridos, e o depois, que é o nosso objetivo, né, e isso é aí que eu falo que a gente gasta tempo, dinheiro e N situações, que as pessoas, quando solicitam o recolhimento no portão ou em rede social, e a gente tem que dar a recusa,
muitos munícipes se revoltam e nos criticam, né? Mas não sabem verdadeiramente o que acontece lá dentro e no dia a dia. É por esse motivo que eu estou fazendo essa apresentação. Próximo. Outra coisa bacana, que eu acho que é motivo de orgulho, é que hoje a gente é reconhecido e respeitado pela integridade do grupo e do trabalho. O SBT teve lá recentemente fazendo uma matéria também, tá? Aqui são algumas fotos dos animais recuperados, né? Que é o nosso objetivo, e o objetivo final da PAP, que é encaminhá-los para essa foto aí, que é ele já no colo do seu futuro tutor, né? Quando envolve criança, então, é uma alegria maior, porque penso eu que tem uma questão educacional. Volta naquela da palestra. Também a gente faz na Semana Animal palestra de conscientização, que eu quero falar rapidamente também, pode passar, e as crianças escutam, prestam atenção e corrigem seus pais, tá? Pode passar. Essa é a cara dos nossos bichos hoje, né? Eles têm todo o conforto, todo o bem-estar, né? Aí a nossa equipe, eu não vou falar muito que eu choro, porque me enche de orgulho fazer parte desse grupo, que temos um único objetivo, pode passar. Aí, rapidamente, por que a gente existe, né? A PAP só existe por motivos assim, por falhas no ser humano. Então, ou pela procriação desordenada, que está relacionado à posse irresponsável, ou pelo abandono, que está ligado à posse irresponsável, ou pelos maus tratos, que falamos da mesma coisa, né? Próximo. Existe solução, isso tudo agora é na minha opinião, meu ponto de vista, para a posse irresponsável? Eu acredito, conscientização de crianças sobre posse irresponsável, como eu mostrei nas escolas. O dia que eu vim aqui, anteriormente, algum vereador mencionou uma lei municipal que foi feita em algum lugar. Então, é possível, sim, o município criminalizar o abandono, né, através de lei municipal. Seria uma ajuda para todos os protetores. Conscientivar e incentivar a realizarem denúncias. Não adianta ter lei, não adianta ter nada, se você não denuncia uma cena de maus tratos, porque você conhece seu vizinho e tem medo dele, né? Então, temos que conscientizar a população da importância de fazer denúncia, sem medo. A castração de animais em situação de rua e com tutores também. Isso eu acredito que é uma solução, porém a longo prazo, né? Por que a longo prazo? Castramos todos os animais de Penápolis e teremos animais que vão viver aí 10 anos. Se o cara não for responsável na posse, esse animal vai estar errante, como disse, bem colocou o Franklin, vai disseminar doença, vai causar acidente. Então, apenas castrar, eu não penso que seja a única solução, né? Acho que não tem mais algum, acho que não. Como começar, né, na prática de forma objetiva, ações de conscientização, como eu disse, criminalizar e castrar. A castração acessíveis a tutores de baixa renda, pelo poder público. A conscientização pode ficar a cargo de pessoas voluntárias, como eu, como ela, como qualquer um. E criminalizar também através do poder público, penso eu. Tá? Muito obrigada a todos. Espero ter mostrado para a população um pouquinho da dificuldade que a gente tem e o motivo da gente recusar alguns recolhimentos. Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, a abertura, né, para estarmos aqui mais uma vez. E eu acho que depois dessa apresentação eu não tenho muito o que falar, né? Todo mundo pôde conhecer um pouquinho da PAP. E eu só queria complementar que assim, o nosso trabalho ele só existe, ele só é possível pelos parceiros que temos, pessoas que nos convidam para estarmos juntos em eventos, pessoas que nos convidam para sermos parceiros e pelos nossos voluntários, que trabalham incansavelmente por essa associação e por esses animais. Então, como a Fernanda falou, muitas vezes, quando um recolhimento é negado, não é porque a gente não quer recolher. Quando um recolhimento é negado, a gente sofre. Afinal, a gente trabalha em prol dos animais, né? Quando a gente nega um recolhimento, é simplesmente porque a gente não pode, porque a gente não tem espaço, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem condições. Então, graças a Deus, hoje a população tem mudado a visão
em relação à APAP, mas ainda existem pessoas que saem falando mal porque o problema dela não foi resolvido naquele momento. Então, eu convido a todos que não conhecem a APAP a fazer uma visita aos finais de semana. Atendemos aos sábados e domingos, das 14h30 às 16h30. Para conhecer o nosso trabalho, toda a sede ela é aberta, desde a parte interna até a parte externa, onde ficam os animais abrigados. Então, todo mundo pode ir lá e conhecer a APAP, pode fazer pergunta, pode... enfim, todo mundo que tem alguma dúvida em relação ao nosso trabalho pode ir até lá para poder tirar a dúvida e saber como funciona. E quem quiser ser um contribuinte pode entrar em contato com a gente também, porque nossa despesa fixa mensal gira em torno de R$7 mil. Afinal, a gente tem gasto com funcionário, com diarista, a gente tem gasto com exames, que até o Ivan é um parceiro nosso. A gente tem gasto com clínicas veterinárias, porque lá na APAP a gente tem apenas um ambulatório, a gente não realiza procedimentos cirúrgicos e mais complexos lá dentro. A gente tem gasto com produtos de limpeza, com ração, enfim. Para manter aqueles quase 200 animais, a gente gasta dinheiro. Então, quem quiser colaborar com a gente, é só entrar em contato, participar dos nossos eventos. As pessoas podem colaborar de várias formas, de diversas formas. Então, quem quiser, é só entrar em contato com a gente. E eu queria agradecer a todos os voluntários que fazem essa associação existir e ser cada vez mais reconhecida e cada vez mais... a associação ela é cada vez mais eficiente no cuidado com os animais. Isso só se deve ao trabalho dos voluntários. É isso. Franqueada a palavra aos senhores vereadores, gostaria de... Acho que é melhor os vereadores fazerem as perguntas, vão anotando, e depois a gente responde tudo de uma vez. Franqueada a palavra aos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Esther. Boa noite a todos e a todas que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação e que estão nessa Casa de Leis hoje. Quando eu pedi essa fala, senhor presidente, eu pedi por um clamor público, por um clamor de pessoas preocupadas com a população animal da nossa cidade. Entendo ao pessoal das zoonoses que a população, e é uma pergunta que eu faço, qual é a população animal que nós temos aqui em Penápolis? E também, nesses 2 últimos anos, qual o número de castração foram feitos? Entendo que vocês são poucos para tantos animais, tendo em vista que nós fizemos uma reunião esses dias aqui, e nós observamos, Isa, mais ou menos, compareceu umas 30 pessoas, entre elas, a maioria voluntários, protetores voluntários, que possuem em sua casa mais ou menos 20 animais, 20 cachorros, 15 gatos, em suas casas. Então, eles têm um canil em suas casas. E nós propomos fazer um conselho protetor para os animais, coisa que nós não temos na nossa cidade. E aí perguntou-se, né, quem é a APAP? E ela explicou muito bem, mas eu queria, inclusive também ela já falou para mim, quero fazer essa pergunta para a APAP, quantos animais vocês têm lá na APAP hoje? A priori você havia me dito 105 gatos e 20 cachorros. A priori, não sei se continua esse número. Não. Mas pelos voluntários que nós fizemos, pelo menos foi isso que a doutora havia me dito. Os voluntários acho que têm mais animais do que a APAP, né, pelo jeito. Mas, bom, outra pergunta. Se as pessoas não podem levar os animais na APAP, e eu entendo perfeitamente a preocupação de vocês, vai levar onde quando encontra um animal em maus tratos? Um animal abandonado?
10 gatinhos abandonados. Onde que elas irão levar? Deveria nascer nas zoonoses. Mas vocês têm lugar para recebê-los? Então fica assim uma coisa meio que jogada. Infelizmente, os nossos animais estão sendo jogados. Quem pega? Quem ajuda? Quem dá comida? Me dá ração? Fulano. Então eu acho que é urgente unirmos forças. É urgente as zoonoses tomar uma atitude para quem iremos levar os animais abandonados. É urgente saber quem está colaborando com a PAP. A prefeitura dá o quê? E aí o cidadão pode levar lá? Não, não pode. Mas a prefeitura não ajuda? Então, assim, há várias questões. E as pessoas, eu percebi, sabe, Carlão, que as pessoas que cuidam dos animais, Isa, elas têm um amor absurdamente grande por eles. É bonito de se ver e assustador, porque chega um ponto que esquece até o próprio ser humano, por amor aos animais. Então, essa nossa reunião hoje, essa fala hoje aqui, é para que nós possamos todos pensarmos juntos em uma maneira de acolher os animais de Penápolis, animais irracionais. Muito obrigada. Continua a franquear a palavra os senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Dalgisa Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Esther, autora do convite, parabenizo pela preocupação, pela questão pontual, né? Aos presentes, aos ouvintes, aos que nos assistem, nosso boa noite. Eu gostaria, pegando aqui o gancho da nobre vereadora, com as representantes, a doutora Fernanda, perdoa-me, a Luana, né, a PAP, da Associação de Proteção dos Animais de Penápolis, e na pessoa do Franklin, do Ademir e do Ricardo, que representa aqui a altura, vejo ali o doutor Hilton, né, que é o nosso veterinário responsável de controle, né, principalmente de controle de carnes, né, da matadouro. Tem uma vida de dedicação nessa parte, as questões também dos animais de grande porte. Eu digo assim, primeiro a vigilância e zoonose, a gente conhece o trabalho, sabemos das dificuldades, né, Fran? Mas somos admirador da equipe, de todos vocês, do empenho, da dedicação. Eu acho que vocês fazem até além com o quadro. Agora, uma unidade nova nascendo, né, a estrutura que vai ser disponibilizada. Quero aqui parabenizar o vereador Carlão, que foi o autor de uma emenda junto ao parlamentar, a alguns deputados, e está sendo viabilizado, a estrutura digna agora. Agora, a Esther fez a pergunta, a questão da PAP, né? Nós somos sabedores que os recursos são poucos, né? A cidade cresce, né? A população animal, né? Principalmente aí de caninos, né? E os gatos, né, e cachorros aí. E essa semana mesmo eu deparei com uma situação de uma senhora que me ligou desesperada, que a cachorra dela lá, abriram o portão, ela saiu e, né, e acabou um cachorro pegando, e ela nasceu lá 6 ou 7 cachorros, acho que na totalidade era 7, ela já tinha dado 2 e tinha 5 filhotes. Falei, ó, liga lá na associação, na PAP, né, para ver, já liguei, diz que não pegam não. Então, eu falo para vocês demonstrou que a preocupação é os animais em risco, aqueles que estão abandonados e tal. Mas existe essa condição de uma política de atender, no caso, essa senhora estava desesperada, ela não tem condições, ela falou, eu trabalho, eu só tenho a minha cachorrinha que eu cuido com todo carinho, e aconteceu um fato, né, contra a vontade dela, que ela sempre prende, mas nessa vez ela acabou escapando no período do cio ali, e acabou um animal, um cachorro, né, cruzando com a cachorrinha, e deu acho que 7 ou 8 animais. Então, gostaria que vocês respondessem assim, para ficar mais claro, né, na questão dos animais. Quando nasce
a pessoa que não tem uma estrutura para cuidar, né? Deparei outro dia no gabinete da Esther, ela recepcionando o seu Wilson, uma pessoa que eu tiro o chapéu, Esther, de ver a preocupação dele e a dedicação que ele tem pelos animais. Ele acolhe na casa dele, acho que mais de 20 animais também, né? Então, é nesse aspecto que eu gostaria, né, que a PAP pudesse esclarecer mais. E a vigilância, nos colocamos, não só a PAP, como a vigilância, a nossa condição minúscula, que possamos colaborar, mas naquilo que for necessário, pode nos cobrar, que estamos juntos aí nessa jornada, nesse empenho. Parabenizo a vocês por representar aqui hoje toda a equipe da vigilância e da zoonose. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação, a todos aqui presentes, uma boa noite especial. Fazer algumas perguntas. Uma pergunta eu tinha até anotado aqui para falar no pequeno expediente. Franklin, já vai para vocês aí já. Uma pergunta nesse sentido. A gente sabe que o Centro de Castração tinha um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E a gente sabe também que termo de ajuste de conduta tem multa para descumprimento de prazo. Então, eu quero saber qual que era o prazo específico, se a gente já está pagando multa por causa desse atraso, que não é pouco esse atraso. Esse atraso aí já tem, daqui a pouco completa um ano. Então, eu quero saber se isso aí está gerando algum prejuízo para os cofres públicos pelo descumprimento do TAC junto à promotoria. Dizer também ali, se nesse novo local aí nós teremos, você disse aí de animais de grande porte, mas já está adequado para a gente receber lá também, vai estar adequado para a gente receber os animais de grande porte, que a dona Luísa está nos ouvindo aí, é um problema histórico de Penápolis, de não ter onde colocar, não ter onde recepcionar. A gente teve mortes recentes e teve um movimento da prefeitura também recente nesse sentido. Então, se está se adequando também centro de castração para isso, ou vai ser provisório, vai ser em outro local, porque isso também é um problema. Não só os animais de pequeno porte, mas de grande porte também é um problema muito sério da nossa cidade. Então, essas duas perguntas sobre o TAC e sobre os animais de grande porte. Sobre o fumacê, a gente é sempre cobrado aqui diariamente. Você acabou de me passar, e eu sei disso, que vocês estão fazendo isso até de madrugada, até meia-noite, todo dia. O que vocês têm de equipe? É uma equipe só? É mais de uma? Como que está? E como que está isso aí dividido para o município? Porque as pessoas nos cobram. Eu vi o fumacê lá no centro, eu vi no outro bairro, e na minha casa não chega, não passa, pelo amor de Deus. Hoje a gente teve uma cobrança nesse sentido de quase todos os vereadores aqui. Como que está o fumacê e como que está essa divisão nesse sentido? Para o pessoal da PAP, né, também para vocês, viu, Frank, aproveitar aqui para toda a equipe, parabenizar pelo trabalho. A gente sabe que vocês fazem esse trabalho com pouca gente, com pouca estrutura, não é fácil, mas é o que nos resta, né? A gente tem que trabalhar aí como vocês fazem com afinco. Em relação ao pessoal da PAP, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho do poder público, né? Muitas vezes não reconhecido, muitas vezes não, nunca reconhecido pelo poder público. Aliás, eu imagino que seria sem a PAP, né? Nós já temos muita dificuldade com a PAP, seria um caos, mas um caos muito, muito grande. Em relação a esse problema que a Esther disse aqui, outros vereadores, sobre a quantidade de animais, vocês vão passar daqui a pouco, né? Eu não quero nem saber a quantidade. O que a gente poderia fazer, principalmente o poder público? Eu acho que aí é a prefeitura que tem que dar mão de obra, material para ampliar, para adequar, para comprar as coisas que vocês necessitam para poder receber mais animais, que é o que a população muitas vezes cobra. Aí eu chego lá e não consigo deixar o animal, mas eles não têm essa visão, lá não é um local para você jogar animal por cima do muro e vai ficar jogado lá. Não é um local para tratar do animal, para deixar o animal apto à adoção e tudo mais. Então, o que vocês precisam efetivamente? Vocês têm algum projeto nesse sentido de poder ampliar, de poder receber mais animais? Precisaria de mais mão de obra ou uma estrutura física maior? O que isso aí despenderia de recurso? Que é o que a população realmente, às vezes, quer saber, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que é complicado não ter a estrutura e a guarida do poder público, tá bom? Então, obrigado. Obrigado a todos aí. Se puder responder, a gente fica muito grato. Continua a franquear a palavra, senhores vereadores. Acho que nenhum outro vereador deseja fazer uso da palavra. Vamos às respostas, então.
PAP, por favor. Bom, Com a palavra, vereador Júlio. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ivan de Samarco, boa noite. Boa noite, nobres edis, boa noite, público presente. Valdelice, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, muito feliz, tá? Você está com, não só você, mas toda a equipe da Vigilância Epidemiológica, público presente e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Parabenizar o trabalho da PAP, na pessoa da Luana, parabenizar também o trabalho da Vigilância Epidemiológica, na pessoa do meu amigo, do meu irmão Franklin, e dizer o seguinte, gente, cuidar de animal é cuidar de saúde pública. Infelizmente, isso daí é repassado para a população. Quantas pessoas da causa animal que existe na nossa cidade? Que faz com amor, com carinho, com dedicação, e não tem apoio nenhum também. E a PAP não fica longe disso também. É como se fosse um copo de água, né, doutora? Já está no limite e se colocar mais um pouquinho, transborda. Eu acho que já transbordou, né? Então, a população, quando as pessoas maravilhosas, a Renata, que é minha amiga também, quando eles fazem esse trabalho de arrecadação, ajude, gente. Ajude, porque eles precisam muito de ajuda. E o executivo tem que ajudar e muito a PAP. A gente vê a quantidade de animais soltos pelas ruas e quantas vezes eu subi aqui e cobrei o centro de castração, vereador Esther? Quantas vezes, e documento mais documento, e cobrando. Era para ser inaugurado no aniversário da cidade do ano passado. Então, acho que já passou da hora de olhar com carinho aí esses grupos que fazem o que amam e a PAP também. E em relação à vigilância epidemiológica, à zoonose, parabéns pelo trabalho, estão se doando. Nós quantas vezes nós fomos juntos, lá nas escolas, atrás de escorpiões e alertando a população, fazendo vídeo e olhando lá toda a estrutura da escola. E dizer para vocês, viu, Franklin, que eu entrei com um requerimento sugestionando um projeto que foi aprovado em Birigui para identificação de animais de grande porte. É tão simples, identificou o animal, vai lá e implanta um chip através de uma injeção, faz o cadastro dele, se acontecer algum acidente notifica o proprietário, ele vai lá buscar lá, se acontecer um acidente com aquele animal, o proprietário ele responde por doloso, por culposo, o que seja. Então você vai ter um controle. Eu fiz a sugestão desse projeto, foi encaminhado, porém não evoluiu. Aconteceu também, está sendo mapeado, quando é identificado um animal de grande porte nas estradas. Só para completar, senhor presidente, esses dias teve uma vítima fatal lá, e foi identificado um animal que é um proprietário, porque uma semana depois apareceram mais de 20 animais soltos ali próximo ao shopping. A polícia foi lá e interditou a rua, a vicinal, e os animais foram reconduzidos para um terreno. Mas será que esse animal que aconteceu, essa vítima, não poderia ser desse mesmo proprietário desses animais? Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Nenhum outro vereador deseja fazer uso da palavra. Luana, por favor. Bom, eu vou começar respondendo algumas questões. Primeiro, da vereadora Esther. Não, Esther, a prefeitura não ajuda em nada. Não recebemos nenhum centavo sequer. E isso foi falado na audiência pública que você estava presente ano retrasado, que eu te lembrei no dia da reunião. Foi falado também na reunião que você marcou. Quando alguém encontra um animal, se não leva para a PAP, leva para onde? Cada um faz a sua parte. Porque a PAP tem feito a parte dela mais do que deveria, mais do que pode. A PAP ela sobrevive com recurso de voluntários. Então, assim, a pessoa encontra um animal, foi o que eu tinha acabado de explicar. Nem sempre a PAP vai poder recolher esse animal. Porque para recolher um animal, a gente precisa de estrutura física, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de mão de obra, e tudo isso para a gente é muito precário. A prefeitura não ajuda em nada. A única coisa que temos, hoje em dia,
Às vezes a prefeitura vai lá, faz a roçagem do terreno, como vocês sabem, o terreno da PAP é muito grande. Então, quando o mato está alto, a gente solicita, eles vão lá e fazem a roçagem. Mas é uma coisa que demora também, não é de um dia para o outro. Você sabe, né? Você viu como é que está. Então, você vê a nossa dificuldade. E o fornecimento do tiopental, que é o medicamento de indução à eutanásia, que a vigilância nos fornece. Só, é a única coisa que a prefeitura faz por nós. E assim, o prédio é nosso e a gente é isento de água e luz. E telefone a gente não usa, então quem falar que entrou em contato através do telefone da PAP é mentira, porque a gente não atende telefone. A gente não tem funcionário para atender e a gente não tem tempo. Então, voltando, o que fazer quando eu encontro um animal? Ele veio na PAP e a PAP não recolhe. Posta no Facebook, posta na nossa página, que tem quase 10 mil pessoas que acompanham. A gente consegue intermediar a adoção, a gente consegue divulgar para adoção, a gente consegue fazer a ponte. Na maioria das vezes, a ajuda que as pessoas querem não é a ajuda que a gente pode dar, porque a ajuda que as pessoas querem é tirar o problema da frente dela e recolhendo o animal para dentro da nossa sede. Só que a gente tem um protocolo de recolhimento. Não adianta a gente enfiar um monte de animal lá se não tiver como separar. Depois a Fernanda pode explicar questões de separar animais por conta de contaminação. A semana passada a gente estava com um surto de parvovirose na PAP, então a nossa quarentena estava isolada, porque se a gente recolhesse algum animal e colocasse lá na quarentena, ia morrer. Então, o que adianta a gente tirar um animal da rua para morrer dentro da PAP? Esse nunca vai ser o nosso trabalho. Nunca vai ser. A gente sempre vai recolher um animal, cuidar e encaminhar para adoção. Então, se a gente não recolhe o animal, eu vou frisar muito bem isso, é porque a gente não pode, não é porque a gente não quer. A sua fala de os protetores têm muito mais animais do que a PAP. Eu acho que você precisa rever isso, Esther, porque o nosso trabalho é bem amplo, tá? Então, eu te convido, você já conhece a PAP, eu te convido a ir lá com mais tempo para a gente te apresentar tudo o que é feito lá, porque essa fala é bem... Todos os voluntários aqui têm um monte de animais. Eu tenho um monte de animais na minha casa, ela tem um monte de animais na casa dela, as meninas têm um monte de animais. Tem muitos animais que chegam para a gente, que a gente não tem como abrigar lá, a gente leva para as nossas casas. A Lucimara está amamentando uma filhotinha há quase 2 meses, uma morreu, né? Ela está com uma filhotinha que foi, inclusive, levado pelo pessoal da vigilância. Tinha acabado de nascer, né, Lu? Está lá na casa dela há um tempão. A Fernanda está cuidando de uma deficiente. Eu estou sempre com o animal na minha casa. A Tainara está sempre, a Renata está sempre. Então, a gente faz muito mais do que as pessoas imaginam. Tá? Então, não é porque na PAP tem... você acha, né, que tem muito menos animais que nos voluntários que a gente não está trabalhando. A gente está trabalhando, sim, muito. Sobre a quantidade de animais, o número ele varia muito, porque... às vezes chega uma ninhada de 7 animais, ou gato ou cachorro. Desses 7 animais, muitos estão debilitados e, por mais que a gente ofereça todo tipo de tratamento, eles não resistem. Ou então pode chegar uma ninhada de 7 e todos sobreviverem. Numa semana a gente pode ter 200 animais e na outra semana a gente pode ter um número menor. Então, varia muito. Nós temos protocolos de recolhimento. O que são esses protocolos? Temos critérios. A gente não vai recolher animal particular. Por quê? Um animal particular, se uma pessoa entrar em contato e falar assim, minha cachorra deu cria, a gente não vai conseguir atender o cachorro dela. Porque ali na esquina tem um outro animal abandonado que precisa da nossa ajuda. Então, não é... A gente procura ver as prioridades, né? Como que a gente vai dar prioridade para um animal que tem dono e um animal que está abandonado a gente deixar na rua? A gente não consegue atender a todos, então a gente tem que ter esses protocolos de recolhimento. Os animais particulares, eles tiram a chance, eles tiram o lugar de um animal que está precisando. Às vezes, um animal atropelado, uma fêmea com cria que está... A gente já pegou várias dentro de buraco, em estradas de terra. Então, não adianta que a gente não vai conseguir salvar a cidade inteira. Somos a única associação para atender uma cidade inteira. Não adianta que a gente não vai conseguir. Quando um pedido como esse chega, né? Como... o pedido dessa senhora, o que a gente orienta? Entrar em contato pela rede social, postar as fotos, contar a história e divulgar para adoção. Essa é a ajuda, só que muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas querem que a gente recolha.
Sem espaço, não há recolhimento. O Rodolfo perguntou o que é preciso para a gente conseguir atender uma maior demanda. A gente não precisa só de espaço, porque hoje em dia, a PAP já é muito grande, mas se a gente tiver um espaço maior, a gente precisa de mais funcionários, a gente precisa de mais ração, de mais vacina, de mais castração, e a gente não tem condições. A gente não dá conta de atender a uma demanda tão grande. Então, não adianta a gente ir lá, conseguir que a prefeitura vá construa mais bairros. A prefeitura vai pagar funcionário? A prefeitura vai doar ração, vai comprar vacina, vai doar o material de castração que foi prometido na audiência pública no retrasado e até hoje não chegou? A prefeitura vai fazer isso? No que a prefeitura vai ajudar a PAP? Qual é a ajuda que a prefeitura vai dar? Qual é o tipo de parceria que a PAP vai ter com a prefeitura? E quando eu falo de parceria, não é só a PAP trabalhar, não é só a prefeitura ir lá, recolher um animal e levar para a PAP. Não, a PAP não é um depósito de animais. Os animais na PAP, eles passam por exames, eles passam por procedimentos, e tudo isso custa dinheiro. E o dinheiro vem todo do trabalho de voluntários e de pessoas que se sensibilizam com a causa. O trabalho da vigilância, Franklin, nós estamos abertos a uma parceria. A gente vem sempre falando sobre parceria, mas nunca dá para a gente sentar e conversar. Então, assim, eu tenho muita esperança que esse centro de castração ele traga benefício, né, bons benefícios para a cidade, que desafogue um pouco a PAP no sentido de castrações, porque hoje em dia a gente só consegue fazer castração com a ajuda de veterinários parceiros. A Fernanda é nossa veterinária, mas ela não faz castração, porque, primeiro, que ela não tem tempo, ela trabalha 4 horas por dia só. Segundo, que não temos uma clínica na PAP, é somente um ambulatório, então a gente não pode realizar esse tipo de procedimento. E, então, a gente encaminha para clínicas de fora. A gente depende da ajuda desses veterinários, só que a gente tem que comprar todo o material de castração, que é caro. Para vocês terem ideia, um vidro de anestésico para castrações de fêmeas custa R$ 175. É muito caro, isso comprando direto do fornecedor. Então, estamos abertos a parcerias, a ajuda, todo tipo de ajuda a gente precisa. E, em relação a fazer feiras de adoção, lá no centro de castração, a gente tem experiência, a Lucimara, ela é nossa profissional da feira, ela que realiza as feiras de adoção da PAP. A gente pode fazer uma parceria nesse sentido, sim, e só a gente sentar e conversar e firmar alguma coisa, tá? Alguma coisa? Zoonose, por favor. Primeira pergunta: qual a população animal do município de Penápolis? A faixa de 9.000 cães e 5.000 gatos. Castrados pelo município, até o momento, ainda nenhum. Levaram o animal abandonado onde? Basicamente... A prefeitura, até o momento, não castrou nenhum animal. Tem um projeto há alguns anos em vigência, que agora, de antemão, é um projeto que, sim, vai sair do papel. Então, assim, a pergunta é, claro, castrados pelo município, até no momento nenhum. Levaram o animal abandonado ontem. Onde? Animal abandonado é crime. Isso que nós temos que entender. Qualquer pessoa que abandona um animal, ela tem que pagar por isso. E não é se responsabilizar a PAP, responsabilizar a vigilância. Porque a vigilância, quando vê um animal saudável, a gente faz campanha na vigilância também para doar esse animal. Tivemos até pouco tempo aqui, nosso próprio veterinário Wilton já levou 6 animais abandonados no próprio portão da vigilância. Então, assim, a gente tem que sair alinhado com isso daqui realmente, qual que é o local correto para ser levado, tá? Animal abandonado, ele tem que ser... Teve uma vez que teve uma pessoa que abandonou 6 horas da manhã um cachorro na frente da vigilância. Um funcionário meu conseguiu pegar a placa do carro. Pela placa do carro, eu fiz uma campanha no Facebook, avisando que eu ia fazer BO, que nós tínhamos a placa do carro. Se a pessoa não fosse lá pegar, a gente já sabia o endereço, que eu já tinha ido até a polícia, pegado o endereço do cidadão. Deu meio-dia, o cidadão apareceu lá para retirar o cachorro. Ele fez uma carta de próprio punho, algumas pessoas devem lembrar quando aconteceu isso. Então, assim, cão abandonado é crime. Isso não pode acontecer. Qualquer pessoa que abandona um animal que está doente em algum bairro carente, ela está levando morte para esse local. Então, assim, conscientização da população para a questão de não abandonar e proteger, sim, os animais. Ou
nasceu o animal. Poxa, com quem que eu tenho que conversar? Onde eu posso ir para estar resolvendo esse problema e não jogando no portão, seja de uma entidade ou de outra. Esse é o primeiro ponto. Responsabilizar de certa forma. A gente tem que o alinhamento. Quando eu pensei em adjunto, já vou responder aqui a do Rodolfo, até a iniciativa do nosso Lucas Casella, grande amigo, ex-vereador aqui dessa casa, de construir o centro de castração na casa lá em cima, na Getúlio Vargas. Referindo que o pensamento era que ali a gente não ia conseguir expandir grandes projetos. A prefeitura, em si, ela tem uma estrutura animal que estava em abandono aqui na cidade. Quando nós levamos, eu vou junto com o secretário, o Célio, levei o pensamento para levar para dentro da Expopen, que já tem uma estrutura animal lá, para ser aproveitada. E até o meu pensamento não era só pegar o barracão de cá e o de cá, mas também as 20 baias, que hoje quem está morando lá, e pode ser estrutura para animal de grande porte, 20 baias de 3x3, que tem que estar morando lá hoje, são andarilhos por falta de projetos lá. Então, a vigilância está chegando lá no centro de castração, com o centro de castração lá em cima, para futuramente abraçar essas baias também, que vai ser para o trabalho de apreensão ou até de guarda de tanto grandes como pequenos animais naquele local. A questão do TAC, nós tivemos conjunto com o promotor, referindo as dificuldades que temos, que não é só esse problema que a prefeitura enfrenta, quantos são os outros problemas na questão financeira, quantas outras situações que acaba vindo, muitas vezes prioridade na questão de gastos. Então, assim, a gente tem, cada dia, lutado para colocar aquilo, o centro de castração em funcionamento. A prefeitura tem entendido isso, o promotor compreendeu, eu propriamente fiz relatório da situação de como estava indo cada fase da construção, levantamento, reboque, pintura. Hoje estamos com todo imobiliário já na vigilância, só estou esperando me entregar para mim, para a gente montar todas as salas, os ar-condicionado, está tudo junto comigo. Estou esperando chegar só o material de iniciar a castração, que vai ser iniciado com toda tranquilidade. Qual a adequação? A adequação dos animais de grande porte são as baias que está lá, uma reforma rápida. E na questão do fumacê, como está? Na verdade, o fumacê, estamos usando uma termonebulizadora para fazer o trabalho de fumacê, para dar um apoio, um aporte, uma grande área na cidade. Capacidade operacional nossa reduziu muito com a questão de saída de funcionários, de óbito de funcionários nossos. Nossa equipe envelheceu também. Hoje, quem está trabalhando com a termonebulizadora, estamos indo da faixa das 9 até 1h da manhã, eu, o Ricardo, o Ademir e o Vanderlei. Muitas vezes chego na minha casa totalmente cansado, 7 horas da manhã, estou no prédio da vigilância novamente para trabalhar em prol da minha cidade, para fazer o melhor em prol da minha cidade, para que eu não quero ver ninguém morrendo de óbito, seja por leishmaniose, por dengue, não quero ver cães abandonados. A gente dá o nosso máximo ali. A vigilância hoje é um prédio diferenciado, é um prédio que tem uma sala de vacina totalmente feita com o esforço, com doação de funcionários e de empresas da cidade, bem ampla, que nem na região não tem. Então, assim, estamos trabalhando firme e forte em prol da nossa cidade. O que eu conto com os vereadores, os amigos aqui, com projetos, emendas parlamentares para a questão animal, para a questão de castração, para a questão de veículos. Em muitas situações vocês podem levantar e ir até Brasília, até São Paulo e buscar recursos para implementar essas ações. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, precisando da vigilância epidemiológica, explicar mais alguma coisa, a gente está à disposição. Ademir, rápido, 30 segundos, Ademir. Okay. Na verdade, só incrementar a fala do Frank e em relação a algumas perguntas das meninas, é importante lembrar o que preconiza as políticas públicas em relação a essa questão. O Ministério, na verdade, ele não preconiza, infelizmente, a questão primordial como sendo o animal. A lei entende, no Manual de Conduta de Vigilâncias em relação às zoonoses, que eu preciso ter como prioridade o ser humano. É difícil ouvir isso, porque eu também gosto de animais. Só para vocês terem uma ideia, o que está preconizando em relação à saúde no município? A dengue, não é? Então, as atividades elas são voltadas de acordo com a necessidade e a situação de epidemia no município, ok? Não é que a vigilância nós fazemos algo até a mais do que a lei nos permite.
A Organização Mundial de Saúde, ela esclarece em questão de gastos públicos que nenhum município, nenhum país no mundo, ele pode gastar dinheiro público, ele só pode fazer uso desse dinheiro público desde que não falte nenhuma especialidade na área de saúde, para você ter uma ideia. Tá? Então, existe alguns questionamentos que ela falou aí, a questão da castração. Nós não temos estrutura para castração. A vigilância ela não preconiza essas ações. Tá? Embora a gente dê um apoio, isso aqui, eu creio que daqui não pode ficar só nessa discussão. Nós precisamos elaborar políticas públicas no município, junto à população, não só de conscientização, mas de ações que isso faça sair do papel. Nós já tivemos várias reuniões dessas aqui, eu tive o prazer de participar, mas, infelizmente, nós ficamos presos pelas leis federais. Gostaríamos de fazer muito mais. Tá? Então, é preciso, antes de fazer algum questionamento, adquirir conhecimento em relação ao que pode e o que não pode ser feito. Ok? Eu consulto a vereadora Esther, se quer voltar como autora do requerimento. Eu quero agradecer a presença de vocês e tenho só que dar os parabéns e agradecer a presença e o trabalho de vocês, que eu sei como é difícil. Ademir, eu acompanho o trabalho de vocês, do Franklin, há tanto tempo que... E da APAP, então, nem se fale. Posso falar mais só uma palavrinha? Eu acho que nós estamos já... É que o horário... Pode vir de novo? Pode, Kiko. É que eu estou em cima, já passou do horário. Entendeu? Agradecer a presença de vocês, agradecer o trabalho de vocês e me pôr sempre à disposição. Sabe? Pouco que eu puder ajudar, estarei à disposição, já ajudo alguma coisa que a Luana me pede. Sabe? Tranquilo, quietinho, tudo bem. Tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns, Ademir. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para a retirada dos convidados. Muito obrigado.